esse é o InfraTalks, eu sou Natália Bastos, advogada no escritório Toledo Marchetti, e hoje conversaremos com Patrícia Bicudo Barbosa, diretora jurídica de compliance da Solvi Participações, Adriana Sarra e Marcelo Marchetti, também advogados do escritório Toledo Marchetti, sobre compliance em tempos de Covid-19. Patrícia, muitas pessoas acreditam que o compliance está relacionado apenas ao combate à corrupção, mas o compliance tem um papel muito mais amplo. Como você vê a importância de um programa de compliance no enfrentamento de uma crise como essa? Oi, Natália, Adriana, Marcelo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse tema é realmente muito importante, né, e ganhou bastante exposição agora na época do Covid. Nas crises geradas, em geral, né, eu vejo os programas de compliance como um todo muito desafiados e das mais diversas formas. Né? As crises, elas acabam trazendo algumas soluções criativas e que nem sempre têm aderência com a legislação e podem criar uma série de liabilities para as empresas. Né? No caso da pandemia de Covid, a gente viu uma série de iniciativas na tentativa de criação de cenários visando contratação via contrato de emergência ou inexigibilidade de licitação. E isso acabou sendo trazido também em função da Lei 13.979, que ampliou as hipóteses de inexigibilidade de licitação, especificamente e limitadamente para aquisição de bens e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia, enquanto perdurasse a pandemia, né? Mas a gente sabe que o ente público muitas vezes busca outras soluções, né, em cima do que está colocado na lei. Isso acaba gerando uma série de disposições. Então, pela área de compliance, a gente levou, inclusive a gente fez alguns treinamentos em relação a essa questão de contratações emergenciais e inexigibilidade de licitação para as áreas. Na 7ª semana de integridade aqui da Solvi, a gente teve uma palestra abordando este tema. A gente também tem uma série de comunicações da área de compliance que a gente solta pelo menos 2 temas por mês, e também abordamos essa questão. Então, assim, e até em função de ser uma empresa que trata recorrentemente com o poder público, essa foi uma preocupação bastante forte e bastante reforçada, né? Por isso que a gente fez treinamento, fez palestra, fez uma série de comunicados. O que a gente colocou, em linhas gerais, o que a gente colocou para as áreas avaliarem, e sempre com o respaldo do jurídico, né? Se efetivamente se tratava de uma ocorrência, de uma situação emergencial, se havia risco para as pessoas, para as obras ou para os serviços públicos prestados, que se houvesse a necessidade de uma contratação emergencial ou de uma inexigibilidade de licitação, que isso se limitasse efetivamente à parcela necessária, né, para atendimento dessa situação emergencial. E aí, 2 pontos fundamentais que a gente via, era a existência de um orçamento aprovado para tanto e o parecer da Procuradoria, no caso do município, né? Então, a gente bateu muito em relação a isso, tivemos várias consultas no jurídico também a respeito, enfim, para tentar para sermos aderentes em termos de compliance e não nos expor a riscos. Sim, é bem interessante, né, Patrícia, porque realmente a gente associa, e são importantes medidas essas das contratações emergenciais também para monitoramento, mas eu também vou trazer um outro ponto aqui do compliance, que é realmente uma ferramenta super importante de gestão efetiva de risco na empresa, né? Então, num cenário em que a gente muda completamente as normas de convivência, de conduta ali dentro do ambiente em que a gente interage,
o compliance tem um papel que nem sempre a gente pensa no primeiro momento, né? De regular aquela situação das normas sanitárias e de como os funcionários devem se comportar nesse ambiente de convivência, de acordo com esse novo momento que a gente está passando, né? Só um ponto nessa sua fala. Eu acho que a gente alterou algumas formas, mas os conceitos basilares, né, de compliance, quer dizer, a integridade, a ética, de cuidar do meio ambiente, etc., isso não se alterou. Então, assim, a gente alterou assim, não, agora eu tenho que usar máscara, agora quando eu chego aqui eu limpo a minha estação de trabalho, eu tenho uma série de cuidados, mas por isso que eu sou meio crítica dessa expressão do novo normal, porque assim, eu entendo que os conceitos básicos e intrínsecos do compliance, eles permanecem e eles efetivamente não podem ser mudados, né? A gente alterou um pouco a forma, a gente tá mais excessivo na questão dos cuidados, mas os valores estão lá. Sem dúvida, sem dúvida. E quando você tem uma equipe preparada, né, já treinada no compliance, eu acho que se torna uma equipe muito mais preparada para lidar com esse tipo de mudança, né? E para virar o mindset, agora a gente tem que sim cuidar de normas de higiene, usar máscara dentro do ambiente de trabalho e fora. Enfim, a equipe se torna muito mais preparada e o compliance se espalha pela cadeia de valor, né? Esses conceitos de ética e normas de conduta. Agora eu vou passar a palavra para a Adriana para fazer a próxima pergunta. Obrigada. Agora, adentrando um pouquinho nessas mudanças que a gente estava comentando, que essa pandemia da Covid trouxe no nosso dia a dia, né? Imagino que pelo menos durante essa fase mais crítica da pandemia, a Solvi acabou tendo que adotar alguma forma de home office, se não para todos os funcionários, pelo menos para alguma parte deles, né? E como é que as práticas de compliance se adequaram a essa realidade em termos de prevenção, identificação, fiscalização e o próprio tratamento das inconformidades? O que precisou ser adaptado para conseguir manter a prática desses valores e da atuação do setor de compliance? Então, nós praticamos atividades essenciais, né? Então, na verdade, o que entrou em home office foi a parte administrativa da holding, né? Da Solvi, e também em alguma medida das operações. Então, as operações, elas continuaram em ritmo normal. Eu tenho que coletar lixo, eu tenho que dispor ele adequadamente em aterro, então isso tenho que gerar energia a partir do lixo, porque a gente também gera energia nos aterros, né? Enfim, isso continuou normal. O que o home office trouxe? Ele trouxe, obviamente, uma virtualização, né, das atividades. Então, assim, por exemplo, como exemplo, a 7ª semana de integridade. A gente sempre fez todas as semanas de integridade, a gente tem 2 por ano, é uma semana inteira de palestras, que a gente faz debates, e sempre foram presenciais. A gente teve que mudar o mindset correndo, porque logo depois, a pandemia a gente começou em home office em março, e aí a gente teve que fazer a semana em junho, né? Então a gente correu em maio para aprontar a semana de forma virtual. A gente tem unidades no exterior, então assim, a gente teve que, além de fazer virtual, toda a questão de tradução simultânea, a gravação dos vídeos, a gente fez pelo Zoom, né, as semanas, e a gente foram 2.300 pessoas assistindo a Semana de Integridade. Então, assim, foi assim, o que a gente não acreditava que fosse possível, a gente conseguiu fazer. Então, a gente teve que se adaptar, os treinamentos são todos virtuais hoje. Nas UVSs que estão, onde a gente precisa passar esses treinamentos presenciais, a gente tem uma sala de projeção onde tem distanciamento, etc., mas a gente teve que se adaptar, virtualizar todos treinamentos. A gente
fez a parte de comunicação também foi muito exigida nesses tempos de pandemia, né, para a gente conseguir comunicar. A gente a Solvi tem uma ferramenta super interessante, né? Ela tem um programa de academia, né? Que serve à formação de líderes quando você quer dar palestras, etc. E ela tem um programa de EADs. Então, eu consegui, por exemplo, fazer todos os EADs de treinamento, de trabalho em home office, quando a gente fez o retorno do home office, né? Porque agora a gente fez um retorno faseado. Foi primeira fase 30%, 2 semanas em home office, 1 semana aqui na Solvi. Agora a gente está em 50%, 1 semana home office, 1 semana na Solvi. A gente fez todo o treinamento via EAD, né, treinamentos à distância. Então, assim, a gente conseguiu rapidamente, até porque a gente tinha vários mecanismos, se adaptar enfim, e o compliance continuou rodando com auxílio de auditoria interna, etc., de uma forma virtual, mas a gente continuou conseguindo fazer acontecer. Eu acho que isso, bom, é muito legal você falar do treinamento e do treinamento à distância, porque o treinamento está muito ligado ao aculturamento, né, ou o fortalecimento da cultura e da consciência do compliance, né? Uhum. Então, dada as dificuldades da pandemia, né, de todo mundo estar em casa, vocês se mostraram aí rápidos para manter um programa, né, de treinamento e de aculturamento aí dos profissionais mesmo à distância. Você até falou que é um pouco crítica ao novo normal, né, que eu achei, que eu concordo com você, né, mas a pandemia, o coronavírus, né, a Covid, ela parece que trouxe, né, uma percepção, um cuidado maior, né, uma sensação das pessoas em ter um cuidado maior com a população em si, com o outro, né. Nesse sentido, você vê que essa preocupação, a aceleração dessa preocupação traz algum benefício para a área de compliance? As pessoas ficam mais preocupadas com ética, com o impacto que as ações da empresa, individuais, podem gerar, né, na sociedade, no todo. Você vê isso? E só emendando também na pergunta aí de coronavírus, assim, você, por outro lado, você vê que o home office traz uma dificuldade adicional, né, ao compliance? Então, se por um lado o corona teve um incentivo a uma preocupação, a um despertar maior pela preocupação, e se por outro lado o home office gera uma dificuldade adicional para a área de compliance? Eu acho que sim, o coronavírus trouxe essa preocupação maior com o outro, e essa preocupação tem uma dicotomia aí, né, que eu vejo, porque eu me preocupo com o outro, só que nós somos seres sociais, né, só que eu preciso ficar distante, né, então, assim, acho que essa questão, e é até meio filosófica e emocional, assim, é uma coisa muito difícil da gente lidar, mas eu acho que trouxe isso. E o que o coronavírus fez também, até para a gente entrar um pouco nessa questão de como o compliance se adaptar, fez a gente pensar um pouco mais fora da caixa, né? Então, assim, a gente tinha reuniões presenciais com o poder público, por exemplo, que é um dos maiores... Tenho 2 grandes riscos, assim, mapeados, que é o fato de eu lidar com o poder público e terceiros, né? Então, olhando para esses 2 riscos, a gente criou alguns mecanismos interessantes que eu acho que era bacana a gente compartilhar. Isso veio de uma outra discussão. A gente está fortemente trabalhando aqui na empresa em um programa que chama-se Operar Seguro.
E o Operar Seguro, que vem toda uma consultoria por trás, tal, ele tem uma prática muito interessante, que é assim, toda reunião você começa com o que a gente chama de contato de segurança. Então você traz um tema, então você inicia a reunião e traz um tema de contato de segurança. Sei lá, hoje eu vou falar sobre guiar com o telefone celular, falando no telefone celular. Então você traz pequenos temas, né? E a gente falou assim, poxa, vamos trazer isso, então, para as reuniões com o poder público. Eu estou com todas as reuniões com o poder público virtuais. Assim, por que não fazer um contato de compliance no início da reunião? Onde eu vou explorar um tema, onde eu vou falar sobre algo importante no meu código de conduta, onde eu vou falar sobre um valor da Solvi, da minha empresa. Então, assim, a gente estabeleceu isso e colocou isso dentro da nossa política. Então, assim, agora nas reuniões virtuais e posteriormente, né, quando a gente puder fazer as reuniões presenciais, a gente vai iniciar com contato de compliance as reuniões, né? Ótima iniciativa, muito legal. Assim, eu gosto de soluções práticas, eficientes e sem uma grande complexidade, né? Porque assim, gente, e se a gente tornar isso como prática, né? Por exemplo, eu tenho uma reunião, eu faço 3 vezes por semana, faço reunião com a minha equipe. E assim, até entrar no meu mindset que eu tenho que fazer o contato de segurança, tá ali uma anotação que eu tenho que iniciar a reunião com o contato de segurança, que não é uma reunião, digamos, operacional interna da empresa, então a gente inicia com o contato de segurança. Mas se quem tem a interlocução com o poder público, né, gente, coloca uma anotação, inicia com o contato de compliance. Né? Isso vai entrando na cultura. Num primeiro momento, talvez o poder público estranhe numa primeira vez, não sei o que, depois ele vai se acostumar. Né? Porque... E já serve de alerta, né, Patrícia? Assim, aquele que tiver com alguma intenção diferente... Já está brifado, né? Que olha, já aqui ficou, exatamente. Já ficou. Então a gente achou um ponto interessante, assim, que a gente repensou. E outra coisa também é que todas as reuniões com o poder público, também isso já está sistematizado em política, elas precisam ser informadas, a área de compliance, com a agenda, né, do que vai ser tratado, e com as pessoas, que nunca só uma pessoa, essa é uma coisa meio standard, né? Nunca só uma pessoa vai para a reunião, participa da reunião, tem que ser informado para a área de compliance, para a gente deixar transparente para a empresa inteira de que, olha, hoje a Patrícia vai ter uma reunião lá com o prefeito da cidade e tal, para tratar esse tema. Sabe, não tem nada fora disso, está aqui contextualizado, e depois da reunião também se dá uma devolutiva para a área de compliance. Um ponto que me despertou, só fazer um comentário rapidíssimo, dessa questão do home office e do trabalho remoto, inclusive na interação com o cliente da própria empresa, e muitas vezes, como no seu caso é público, né, a facilidade que as reuniões virtuais têm de fazer a gravação, né, como a gente está gravando aqui. Sim, também é outro mecanismo excelente. É um mecanismo bom, né? Porque você grava, deixa registrado e lógico, né? Pede autorização no início, tudo, né? Mas é uma forma de você deixar, inclusive, dar maior publicidade, né? E transparência, sim. E transparência. Lógico que não precisa sair divulgando essa reunião em qualquer lugar, mas ela pode ficar guardada caso um dia seja necessário, né? Foi outro ponto que me despertou aí nesse momento de home office e reuniões virtuais, né? Mas, bom, Patrícia, acho que o nosso tempo aqui já está chegando no final, né? Foi excelente a conversa, a discussão, tanto do bloco 1 de resíduos, quanto do bloco 2 aqui de compliance, que tem tudo a ver, porque, como você disse, o seu principal cliente, né, o principal cliente desse setor é o Estado, né, lato sensu. Então, compliance tem tudo a ver. Muito obrigado. Passo a palavra aqui para o fechamento para a Natália, e mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, foi um prazer para nós. Patrícia, a gente queria agradecer a sua participação.
A gente gostou bastante das suas iniciativas que foram apresentadas aqui. Muito obrigada, viu? Imagina. Bom, para finalizar, eu queria só falar a respeito de um pouquinho mais de compliance, né? Que compliance ele tem o sentido de inteireza, né? De integridade, né? De congruência e coerência em relação ao nosso pensamento, à nossa fala e à nossa ação, né? Por isso eu acho que é importante a gente reforçar sempre, e a Solvi, como líder do setor, tem muito esse papel de reforçar os comportamentos positivos, os valores, né, com exemplos, né, como eu falei, por exemplo, da questão do pacto setorial, porque a gente precisa dar um exemplo na liderança para a integridade do setor como um todo, né. Então, eu só queria terminar com a frase, né, que a gente sempre usa aqui na Solvídeo, que todo dia é dia de integridade. Mas muito obrigada, foi um prazer falar com vocês. Obrigada, o prazer foi todo nosso. Muito obrigado. Obrigada.